Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Meninos Eu Vi. Para quem tá chegando agora, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com dicas e críticas do que assistir e de como essas obras interferem nas nossas vidas. Sigam este podcast nos principais agregadores do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube, para vocês serem avisados dos novos episódios. E eu queria agradecer todo mundo que tem curtido, comentado, compartilhado esse podcast e pedir para você continuar fazendo isso, curtindo, comentando, compartilhando e espalhando a palavra para os amigos. E para falar comigo, use a caixa de comentários aí do seu agregador de podcast predileto, em especial o do Spotify, ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, ou nas minhas social medias, @Rodrigo James no Twitter, Threads ou Instagram. Ou também você pode fazer um comentário aí embaixo no YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar, se cadastrar e ficar por dentro de tudo, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que tem todos os links lá. Hoje, vamos fazer um balanço do que de melhor rolou e do que de pior também rolou na cerimônia do Oscar 2024, que rolou no último domingo, dia 10 de março. Eu não me lembro qual foi a primeira cerimônia do Oscar que eu assisti, mas o fato é que eu já tenho aí uns bons 30 anos de sentar em frente a uma televisão ou a um telão e assistir a este que é o maior prêmio da indústria cinematográfica, e vejam bem, eu faço essa distinção. Este é o maior prêmio da indústria cinematográfica, não é o maior prêmio do cinema. Se você quer prêmios sobre cinema que premiam filmes por suas qualidades apenas, vá até o Festival de Cannes, Festival de Veneza, Berlim, Toronto ou tantos outros que têm um outro viés. O Oscar é um prêmio da indústria cinematográfica de Hollywood que reflete o que Hollywood está fazendo naquele momento e principalmente aponta caminhos para o futuro de Hollywood. O que será que Hollywood vai fazer nos próximos anos ou na próxima década? Pelo menos eles tentam isso. Se isso vai ser uma realidade no futuro, a gente não sabe, a gente tem que esperar. E eu acho até que se a gente pegar aí para trás as outras cerimônias, a gente não vai ver muito essa relação, mas pelo menos eles tentam isso. E nesse último domingo, assistindo a cerimônia do Oscar 2024, eu me peguei pensando em uma coisa. Quando eu assistia ao Oscar, lá quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu tô com 52, e até um pouco depois, existia toda uma pompa e circunstância. A gente parava para assistir o Oscar. O país parava para assistir o Oscar, por mais que não tivesse filmes brasileiros concorrendo, ou atores e atrizes brasileiros concorrendo. Isso aconteceu em muito poucos momentos na história do Oscar, mas a gente parava. Eu me lembro de ir a festas do Oscar, que a gente se vestia, muita gente ia de terno, de smoking, vestido longo. Aqui em Belo Horizonte existia uma festa famosa do Oscar, que não era exatamente para assistir o filme, mas era uma coisa que aproveitava o dia do Oscar para fazer uma grande festa de gala. Mas eu me lembro, aqui em Belo Horizonte ainda, de ir em alguns anos em um evento de Oscar promovido pelo Cine Belas Artes. Todo mundo se sentava ali no saguão do Cine Belas Artes ou dentro das salas e assistia à cerimônia e com comes e bebes e comentando com as pessoas, com seus pares ao lado e por aí vai. O que eu acho curioso é como que a percepção que nós temos da cerimônia foi mudando ao longo dos anos. Essa história de festa de Oscar
eu não tenho visto mais. Vocês podem até me ajudar com isso, se você foi a alguma festa, se você viu alguma festa acontecendo, mas eu, pelo menos, na minha bolha, não vi nenhuma festa de Oscar acontecendo. O que acontece muito hoje é a transmissão online. Então parece que todo mundo, ao invés de promover encontros físicos para assistir a cerimônia, preferem que esses encontros sejam online. Então colocam ali críticos e pessoas relacionadas com esse universo ou não, para poder comentar online a cerimônia, e todo mundo acaba, no final das contas, assistindo ao Oscar na sua casa, no seu celular, ou onde quer que você tenha por hábito assistir esse tipo de coisa, e tendo ali uma segunda tela, acompanhando o seu crítico favorito, o seu portal favorito, comentando em tempo real o que está acontecendo ali na cerimônia. E essa percepção não é só minha. Eu tenho um grupo de muitos amigos e conhecidos que paravam para assistir ao Oscar. Hoje, grande parte dessas pessoas nem assiste. E olha que essa cerimônia desse ano foi mais cedo, hein? Ela aconteceu às 8 horas da noite, horário de Brasília. Antes todo mundo se lembra, o Oscar acontecia às 10 horas da noite, ia acabar lá para as 2 da manhã, e como era um domingo, isso horário aqui no Brasil, as pessoas acabavam não ficando até o final, não assistindo até o final, desligando antes e indo dormir, porque segunda-feira é segunda-feira. Então, voltando à cerimônia desse ano, ou pelo menos a minha percepção da cerimônia desse ano, e não só desse ano, tá? De alguns anos pra cá eu venho percebendo isso, o Oscar tem lutado bastante para atrair a atenção das pessoas. Aqui no Brasil é nítido que a cerimônia tem perdido o interesse, com exceção de um grupo, que é um grupo muito grande, digamos assim, de aficionados por cinema, que nas redes sociais estão o tempo todo falando sobre cinema, principalmente no Twitter, o grande público, a grande massa, não tem mais interesse em ver lá aqueles atores e atrizes, até porque cinema, a gente já discutiu isso muito e vale a pena continuar discutindo, ficou uma coisa cara, as pessoas vão menos ao cinema, não assistem tanto aos filmes que são indicados ao Oscar. Eu acho que esse ano a gente teve o fenômeno Barbie, ou Barbieheimer, com o Oppenheimer a tiracolo. Muita gente assistiu só esses filmes, só Barbie ou só Oppenheimer. Os outros 8 filmes indicados ali ao melhor filme acabaram ignorados por essa grande massa. Então, para mim, é mais do que sintomático que a gente não tenha mais uma transmissão em TV aberta. A Globo desistiu disso. Durante um tempo, a Globo até tentou, colocando ali no Globoplay, mas esse ano nem isso aconteceu. A transmissão aconteceu apenas na TNT, que é um canal de TV fechado, e no HBO Max, que é uma plataforma de streaming. Ou seja, cada vez mais a transmissão está restrita. Talvez por isso mesmo tenha aumentado essa história das transmissões via YouTube, com críticos, com portais, comentando em tempo real, que é uma forma de, se você que não tem acesso à TNT ou HBO Max, assiste ali a transmissão no YouTube, vê só os críticos falando, só os jornalistas, os influenciadores falando sobre o Oscar, e tá tudo bem. Mas pra gente falar dessa audiência que cada vez é menor do Oscar, a gente não pode ignorar como é que isso funciona lá nos Estados Unidos. O Oscar, a transmissão da cerimônia do Oscar, é, sobretudo, um programa de TV aberta nos Estados Unidos. Então, esse ano, e eu acho que já há alguns anos, acontece na ABC. Não à toa, o Jimmy Kimmel é o apresentador da cerimônia, porque o Jimmy Kimmel é o apresentador de talk show da ABC naquele horário nobre ali das 10, 11 horas da noite. E tem várias coisas que acontecem na cerimônia do Oscar que são até relacionadas com o talk show do Jimmy Kimmel. Se você não assiste o talk show do Jimmy Kimmel, não tá por dentro das piadas que ele conta e dos personagens que aparecem ali no talk show, você não entende. Eu digo a gente aqui no Brasil. Por exemplo, na cerimônia desse ano, naquela hora, naquele momento em que apareceu aquele personagem ali na plateia que distribuiu tequila ou cachaça, sei lá qual era aquela bebida, pra todo mundo e pediu pra fazer um brinde, aquele é um personagem do talk show do Jimmy Kimmel, mas aqui no Brasil a gente não entende, principalmente se você não tem acesso a esse tipo de talk show.
E a cerimônia do Oscar, em que pese isso tudo, tem sim lutado, brigado com a audiência e tem lutado consigo mesma no sentido de encontrar um caminho que agrade todo mundo. Eu acho que todo mundo até é muita gente. Ela nunca vai agradar todo mundo. Mas ela precisa agradar uma parcela grande da população norte-americana que assiste isso por TV aberta, porque se não der audiência, não vai ter patrocinador, não vai ter intervalo comercial, não vai ter anunciante, e no ano seguinte eles podem querer cortar, ou cortar custo, ou fazer uma coisa menor, ou fazer alguma coisa diferente, não sei. Mas a gente sabe como funciona esse mercado de TV aberta. Então, colocando tudo isso na balança, eu acho que a cerimônia do Oscar desse ano foi uma boa tentativa de tentar obter esse novo público, de tentar agradar ao maior número de pessoas possível. E eu acho que houve 2 momentos nessa cerimônia que foram nitidamente pensados para isso. Um deles foi aquela história de atores e atrizes já vencedores do Oscar em anos passados entrarem e cada um deles fazer uma homenagem a um dos indicados esse ano. Você se lembra como é que funcionava antes? Entrava ali a atriz coadjuvante do ano passado para anunciar os indicados a ator coadjuvante desse ano, e aí aparecia um trecho da performance do ator no telão, e o ator aparecia com a sua carinha lá, todo sorridente, e aí pegava-se o envelope e abria. Nesse ano foi diferente. Entraram sempre 5 atrizes para homenagearem atrizes e atores para homenagearem atores. Atores vencedores do Oscar de melhor ator coadjuvante em outros anos, e cada um falou de um par seu. Eu fiquei pensando se isso não foi até uma valorização da profissão de ator. Claro que foi, mas muito em função da greve. No ano passado, depois da greve, discutiu-se muito sobre o papel do ator, sobre quem é realmente ator, como é que o ator trabalha, inteligência artificial. Então, para mim, isso foi uma grande tentativa, e para mim super válida, e para mim super deu certo, de atores homenagearem atores e falarem muito dessa profissão, que é a profissão principal de Hollywood, em que pese, claro, um filme ser feito com centenas e milhares de outros profissionais, mas no final das contas, no frigir dos ovos, o que aparece para o grande público no primeiro momento é a performance do ator, é o ator que te transmite a emoção, é o ator que vai te transmitir algo em um filme. Então, para mim, isso funcionou muito bem, achei muito bonito eles partirem para esse lado e espero que levem isso adiante. Ainda que isso gaste muito tempo na cerimônia, mas não gastou tanto tempo assim. A cerimônia teve 3 horas e meia. Quando começou, eu até achei que fosse para mais de 4 horas em função disso, mas eles conseguiram controlar muito bem. A cerimônia teve ali 3 horas e meia, quase 3 horas e meia, e ok, tudo bem, tá na média das cerimônias. E outra coisa que eu acho que foi colocado ali para atrair o público foi a performance da música I'm Just Ken, para mim, o grande ponto alto dessa cerimônia do Oscar. Porque você juntou uma música que é uma espécie de galhofa, sim. A música no próprio filme Barbie é um sarcasmo, é um humor galhofa, e cantada pelo Ryan Gosling, que é o ator principal do filme, com aquela performance toda espalhafatosa, com coreografias, emulando inclusive em determinado momento aquela clássica coreografia da Marilyn Monroe naquele filme Os Homens Preferem as Louras. Entre outras coisas, entrou ali o Slash fazendo um solo de guitarra. Foi uma performance galhofa, divertida, no tom da música, no tom do filme Barbie, e eu acho que foi uma grande tentativa de atrair uma audiência maior. Eu tô gravando isso aqui na segunda-feira, dia 11 de março, ainda não temos os números detalhados da cerimônia do Oscar, mas eu aposto que se a gente for pegar a curva de crescimento da audiência durante a cerimônia, esse deve ter sido o pico, ou um dos picos. O pico é sempre o final com a entrega de melhor filme, mas esse deve ter sido um dos picos. Pelo menos é o momento mais falado do Oscar em todas as redes sociais, desde ontem à noite, quando terminou, até nesse momento aqui,
que eu tô gravando esse episódio, tá todo mundo falando só nisso e de como isso foi o grande momento do Oscar. Vocês perceberam que eu tô falando aqui sobre a cerimônia, mas em momento algum eu falei sobre os vencedores, porque esse episódio não é pra falar de vencedores. Aliás, foi outra coisa que eu percebi esse ano assistindo a cerimônia do Oscar. Eu tenho me importado muito pouco com quem ganhou, com quem perdeu. Pra mim, o Oscar, o que importa nessa temporada do Oscar é fazer essa lista de filmes, de bons filmes, para que todo mundo possa assistir. Eu até brinquei no meu Twitter ontem à noite, em um dos intervalos da cerimônia, que é muito legal ver todo mundo discutindo o Oscar no Twitter, um tretando com o outro, porque o meu filme é melhor do que o seu, o filme que eu prefiro é melhor do que o filme que você prefere. Essas tretas acontecem todos os anos, mas o que eu realmente espero é que hoje, amanhã, nos dias que se sucedem a cerimônia, até a próxima cerimônia, você aí que está me ouvindo, vá ao cinema e não ache que o cinema só existe nessa temporada de Oscar. Muitas das pessoas que eu conheço só assistem filmes durante essa temporada de Oscar. Muitas das pessoas que eu conheço só se interessam por cinema durante essa temporada de Oscar. E aí, quando passa a temporada, ainda tem ali mais algumas semanas de repescagem, você acaba assistindo àquele ou aqueles filmes que você não havia assistido, principalmente o vencedor do Oscar de melhor filme, o Oppenheimer, esse ano, ainda não está disponível nesse momento, tá? No dia 11 de março de 2024, ele ainda não está disponível em nenhum serviço de streaming. Com certeza ele vai entrar, isso é uma estratégia da Universal e do Christopher Nolan para valorizar o cinema, mas eu acho que quando o Oppenheimer entrar em algum serviço de streaming ou até para aluguel digital, o filme vai ganhar uma outra dimensão, muito mais gente vai assistir. O que eu acho uma pena. Tudo bem, você pode assistir o que você quiser na sua casa, mas um filme como Oppenheimer, pra mim, ele faz 50% a mais de sentido se você assistir numa telona. Eu falei sobre Duna Parte 2 aqui nesse podcast, é a mesma coisa. São filmes que fazem muito mais sentido você ali imerso, você ali naquela sala escura, imerso com som, com uma projeção decentes, o filme acaba ganhando outra proporção. Então, voltando à cerimônia, voltando à minha percepção da cerimônia, eu acho que é isso. Pra mim, cada vez menos importa se a Emma Stone ganhou e a Lily Gladstone ganhou. Isso é gosto. Tem gente que preferiu a performance da Emma Stone, tem gente que preferiu a performance da Lily Gladstone. No final das contas, as duas mereciam um Oscar, na minha opinião, mas não tem jeito, a estatueta não pode ser quebrada ao meio. E se Oppenheimer ganhou o Oscar de melhor filme, Zona de Interesse não ganhou, Barbie não ganhou, tudo bem, porque essa cerimônia, essa temporada de Oscar teve uma característica a mais, que eu falei um pouco até no episódio anterior, quando eu fiz as minhas previsões. Eu acho que, com exceção de Maestro, que eu gosto um pouco menos, os outros 9 filmes indicados ao Oscar de melhor filme são bons filmes. Tanto que o público se dividiu muito. Existem os fãs de Oppenheimer, existem os fãs de Zona de Interesse, existem os fãs de Anatomia de uma Queda, existem os fãs de Pobres Criaturas. Você encontra fãs de todos esses filmes pelas redes sociais, você encontra gente defendendo que esses filmes é que deveriam ter ganhado o Oscar de melhor filme, mas tudo bem se ele não ganhou, se o outro foi premiado. O que pra mim realmente importa é o Oscar jogar luz, colocar o holofote nesses filmes e mostrar que ele não é uma competição, que é o que eu sempre falo. O Oscar não é uma competição, a arte não é uma competição. Oppenheimer ganhou, mas não significa que ele é melhor do que Pobres Criaturas, do que Barbie, do que todos os outros. Ele ganhou porque aquele corpo de jurados ali decidiu escolher, porque existe uma cédula e você tem que votar em um. Aliás, é um pouco mais complicado do que isso, tá? Eu vou até linkar aqui nos comentários um texto do Pablo Vilaça, do crítico Pablo Vilaça, grande abraço, Pablo, que ele conta
como é feita essa contagem de votos do Oscar. Ela é bem mais complicada do que simplesmente marcar um xizinho ali e ver quem ganhou, quem não ganhou. Por isso mesmo, a categoria de melhor filme é tida como a categoria mais imprevisível. Mas isso é papo para outra hora. O link com esse texto do Pablo Vilaça tá aqui na descrição desse episódio. Então, se eu fosse deixar uma mensagem final, se é que isso é possível aqui num episódio de podcast, a mensagem é essa. Não seja essa pessoa que só assiste a filmes nessa temporada de Oscar, que só presta atenção no que está acontecendo nos cinemas nessa temporada de Oscar. Amanhã, depois e em todos os outros 360 e lá vai pedrada dias do ano, tem bons filmes estreando nos cinemas, tem bons filmes chegando nos serviços de streaming e tem bons filmes fazendo a diferença na minha, na sua, nas nossas vidas. O Oscar joga o holofote, sim, sobre alguns filmes, mas eu gostaria que o Oscar jogasse o holofote sobre o cinema. Eu espero que ele tenha conseguido pelo menos um pouquinho esse ano e faço votos para que essas tentativas que eu disse do Ryan Gosling cantando I'm Just Ken, dos atores e atrizes homenageando seus pares. Espero que essas tentativas tenham ajudado a trazer um novo público para essa cerimônia do Oscar e que a gente tenha novas audiências a partir do ano que vem. É isso. Este foi mais um episódio do podcast Meninos Eu Vi. Curta, comente, compartilhe esse podcast com seus amigos e me mande uma mensagem dizendo o que você achou desse episódio e do podcast através das caixas de comentários dos seus agregadores de podcast prediletos, em especial o Spotify, ou através das minhas redes sociais, @Rodrigo James, no Twitter, no Instagram e no Threads. O Meninos Eu Vi fica por aqui. Eu volto a qualquer momento em edição extraordinária ou não, aqui do seu agregador de podcast predileto. Um grande abraço e até a próxima.